E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Vamos ao segundo vídeo dessa série que eu tenho colocado aí no canal. Como é que você está? Quero lembrar do vídeo que passou da série, eu nem pedi, então vou pedir agora. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Aproveite e chame mais pessoas para estar conosco nessa jornada. Lembrando que temos uma live de segunda a sexta, às 5 horas da tarde. Também temos alguns shorts no canal aí. E você que não é inscrito, pode nos acompanhar também aí e aproveitar a nos ajudar no crescimento dessa mensagem que é para edificar o corpo de Cristo. Amém? Hoje, o primeiro capítulo dessa série, eu falei sobre feminismo. Na verdade, é só uma pincelada que é o que eu vou fazer. Eu não vou ser. O tema ele não é nem por causa que ele é muito complexo, é porque os temas são muito extensivos. Então, se acaso eu decidir falar de quem fundou, com os anos, passo a passo, eu vou perder muito tempo. E na internet, aqui no canal, no YouTube, você vai ver pessoas muito mais capacitadas falando sobre esse assunto. Então, se você por acaso quer mais informação sobre isso, é só você clicar aí no Google ou no próprio YouTube aí, que tem muitos irmãos em Cristo, muitos pastores abalizados sobre isso, que tratam e abordam esse tema realmente com muita, sabe, não só sabedoria e conhecimento, mas também com muito mais informação, que não é o caso. Aqui, na verdade, é só um alerta para a gente se situar, porque cada canal tem o seu nicho. Eu acredito que aqui tem uma parcela que de repente não está nesses canais que eu estou falando. Então eu quero pedir para que você, se acaso, me interessei no tema, então escorre aí no YouTube aí que tem pessoas que falam com mais propriedade sobre esse assunto. Hoje vamos falar sobre, no episódio passado nós falamos sobre o feminismo. Agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre rebeldia de filhos e homossexualismo, que são duas coisas que estão entrelaçadas. Para isso, nós já falamos aqui numa live no canal sobre a questão do homossexualismo. Você pode procurar aí que está na live que o título diz Depravação Moral, baseado em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 22. Então, se você quiser mais base bíblica para isso, dentre outros textos. Mas hoje eu quero falar, como eu falei de mulher, hoje eu quero falar dos pais. O que acontece? Hoje nós temos visto que tem se avolumado o número de crianças, adolescentes e jovens insubmissos, ou seja, rebeldes. E nós sabemos que todo princípio de rebeldia ou rebelião, ela é oriunda, ou seja, a origem é Satanás. Então hoje nós vemos que a criança, o adolescente, o jovem, eles têm se colocado contra os pais. E aí, eu quero dizer para você que em Efésios, em Êxodo, a Bíblia manda, ela não pede, ela manda os filhos honrarem os pais, pai e mãe. Se você ler o livro de Provérbios, ali vai contar o quanto de decadência e declínio o filho tende a sofrer por não se submeter à obediência aos pais. E é bem na verdade que a maioria das pessoas hoje tem tido dificuldade em impor o papel de autoridade em sua casa. E aí a minha chamada é com os homens. Porque ao longo da minha vida e observando o comportamento tanto de amigos meus quando adolescente, quanto depois que eu fui consagrado e comecei também a pastorear a igreja, eu vi que a rebeldia ela é um ato de insubmissão à autoridade masculina e feminina. Porém, os filhos
geralmente que são rebeldes, é a omissão do pai. E aí eu quero que você, que está me escutando hoje, entenda como que o ciclo de omissão paterna começa a desencadear um monte de problemas na criação e na formação do filho. E uma das coisas que nós vemos é o seguinte: se você não manda, alguém manda. Então você, homem, crente, estamos falando sobre o crente, porque se eu for pontuar o ímpio, eu estaria sendo injusto. Por quê? Porque o ímpio ele já tem o caminho na perversidade. Ele já é guiado pelo maligno. O cara que não tem Deus, ele não tem o Espírito Santo, ele é guiado pelo maligno, gostando ou não. Ele pode não gostar, mas a Bíblia diz sobre isso, tanto em João 15, quanto em tantos outros textos, como em João 9, e tantos outros textos bíblicos que vai falar sobre isso. E então eu não preciso aqui, e o canal não é direcionado para falar ao ímpio, ao contrário. Aqui a minha fala é tete a tete com meus irmãos em Cristo. Agora, se o cara que é ímpio pegar esse conselho e aplicar na vida, a Bíblia diz o quê? O ímpio, quando faz as coisas que são de Deus sem conhecer, para ele já é lei. Seja o quê? Vai redundar em bênção. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que não são crentes, mas dão dízimo. E elas veem o resultado da bênção na vida delas. Quanto tem pessoas que são crentes que não dão e questionam. E aí? O cara descobriu o segredo. O cara viu que realmente aquilo funciona para a vida dele. E ele aplicou e hoje ele é grato a Deus por tudo que Deus tem dado, pela fidelidade dele no dízimo e oferta. Ele nem tem Deus, mas a vida dele prospera. Porque há princípios bíblicos que não estão estabelecidos estritamente ao crente, mas sim à humanidade. Existem coisas na Bíblia que estão atreladas diretamente a princípios em que, se o cara cumprir, realmente ele vai viver. Por exemplo, esse que eu estou falando, honra teu pai e tua mãe. Não precisa ser crente. Se o cara não é crente e ele honra o pai, honra a mãe, é certo que ele vai viver, é certo que ele vai sair de cada enrascada, porque honra. Então, o que acontece? Hoje nós temos vivido um tempo em que existe uma militância para tentar destruir a personalidade da criança, do adolescente, do jovem, e eles estão entregues, muitas das vezes, à sua própria vontade, e a Bíblia nos manda, como pais, entrar com correção. E hoje eu vejo pessoas que estão na igreja, criam seus filhos na igreja, e os seus filhos são rebeldes até o tutano. Acabei de chegar do mercado e eu vi uma cena que eu posso falar para você que é a cena que eu tenho visto em praticamente todos os lugares. Cheguei no mercado, estou eu na fila agora, e aí tinha um casal e um menino, deve ter o que, uns 3 anos. 3 anos. Se tiver 4 é muito. E aí ele falando que queria tomar o iogurte. Só que ele estava dentro do mercado e o pai não queria que ele tomasse o iogurte. Aí não sei que cargas d'água deu, eles decidiram dar o iogurte para o menino e ele tomar dentro do mercado. Sendo que ele estava tomando e andando, daqui a pouco o pai chega para ele e fala assim: vem para cá. Quando ele chamou uma vez, 2 vezes, eu já olhei para trás. Porque isso aí, irmãos, me deixa irado. Quando eu vejo uma criança insubmissa ao pai, e o pai ainda que nem um painaca, isso aí já me tira o sono, a paciência. E aí eu tô olhando para aquilo. Aí daqui a pouco o pai falou, e eu olhei para trás. Sempre quando você olha, eles ficam constrangidos. E nesse constrangimento ele chegou e viu que ficou meio sem jeito. Aí a mãe também viu. Aí chegou e pegou o menino. Tá ouvindo seu pai não? Aí pegou ele pela mão, tirou o iogurte da boca dele, levou a pé do pai, que o pai queria que ele sentasse no carrinho para beber. Mas isso é um retrato da falta de autoridade paterna na vida dos filhos, inclusive os crentes. E aí,
Muitos me perguntam por que os filhos chegam na adolescência, na juventude, e aí eles estão quebrando tudo. Por causa disso. A criança ela vai crescer. E ela tem um princípio estabelecido na vida dela que só pode ser dado pelo pai. A figura paterna, ela é o diferencial, porque a criança quando nasce, ela tende a ter característica do sexo pelo que veio, ou seja, ela já tem a primeira paixão, a mãe. Quando o pai é onde ele faz a diferenciação e ele começa a fazer a ruptura. Por isso que você vê que muitos meninos criados com mulheres, eles acabam sendo meio afeminados. Por quê? Porque ele já tem, a criança quando nasce já vem, isso com comprovação da médica. A ciência de comportamento humano diz isso, não sou eu não. Os próprios estudiosos dizem isso. Então o pai precisa fazer funcionar a autoridade dele. E a autoridade, ela não é simplesmente com grosseria, agressão, não. A autoridade, ela é estabelecida pelas ações. E aí, partindo dessa submissão, na igreja, você vê pessoas que, filhos de crentes, que não respeitam o pai, porque o pai também não se faz uma autoridade. Os filhos acham que o pai é o coleguinha do colégio, é o amiguinho da rua. Não, o pai é o pai. Ele pode ter o papel de ser um amigo, ser um conselheiro, pode ser tudo, mas ele é o pai, a figura paterna. Logo, nós vemos que as ideologias que permeiam a nossa sociedade entenderam isso e começaram a implantar o homossexualismo no meio da sociedade. Satanás fez isso agora? Não, isso aí, desde que o homem foi colocado na terra, isso só foi desenvolvendo. Hoje está gritante. E aí o pai precisa fazer o quê? Estabelecer a autoridade. Só que não estabelece. E hoje nós vemos os meninos com mais características femininas do que masculinas, por causa da ausência da figura paterna. E eu nem quero chamar a atenção daqueles que não têm pai, não tem uma figura paterna ou nenhuma autoridade masculina em sua vida. Porque a mãe realmente tem que criar com fibra e muitas delas não fazem. A mãe não tem como fazer o papel de pai e mãe. Esse negócio de dia das mães e o dia dos pais, mas tem mãe aqui que é pai. Ela pode fazer a função que for, mas ela é mãe. Dia dos pais, tem pai aqui que faz o papel da mãe. Não faz papel da mãe. A Bíblia é bem clara. Mulher sentimento, homem razão. E acabou. É Deus. O restante é modismo. Inclusive que tem pastores aí caindo nessa questão. Não, tem pai aqui que representa a mãe, faz papel de mãe. Então, o que acontece? Se nós cairmos nessa falácia, nós vamos ter que adotar também ideologia de gênero. Ou seja, o cara é duas coisas, não é. Ele não pode preencher a função feminina, porque é exclusiva das mulheres. A mulher tem habilidade que o homem jamais vai ter. O homem tem habilidade que a mulher jamais vai ter. Não importa qualquer militante chegar e querer implantar que a mulher pode fazer as mesmas coisas que o homem. Não pode. O homem tem estabelecido por Deus o poder de aguentar pressão, força e tantas outras coisas. Não, mas a mulher também aguenta. Aguarda o final da história. Então vamos lá. Aí surge o quê? A maioria da questão do homossexualismo. Os meninos hoje, as meninas hoje, tendem a pender para o homossexualismo porque falta referência de uma figura paterna. A princípio, o homossexualismo é algo aprendido e imposto. Ou seja, a sociedade está tentando destruir a família e com isso eles fazem o quê? Tentam estabelecer
essa nova forma da sociedade querer evoluir, diz ele, né? Que eu não vejo evolução, não há evolução nenhuma nisso. Primeiro que a sociedade, para evoluir, ela precisa de 3 princípios. Ou seja, o relacionamento homem-mulher atinge 3 princípios: dualismo, complementariedade e fecundação. Se você tem esses 3 pilares que são estabelecidos somente na relação homem e mulher, você tem agora um casal. Se você não tem esses 3 pilares e o homossexualismo não consegue preencher esses 3 pilares fundamentais de um relacionamento, então automaticamente a sociedade está fadada à destruição. Pronto. E o que acontece? Se os filhos na infância tendem a ter rebeldia, então quando ele cresce, muitos deles, por rejeição e tantos outros fatores, começam a se rebelar contra a figura paterna. Por exemplo, eu conheço um monte de menina que se relacionam com um cara mais velho ou um cara casado por causa que o pai foi ausente. Então, para jogar na cara do pai ou para se rebelar contra o pai, elas fazem isso. Os meninos, pela figura paterna não ser presente, começam a ter jeitos afeminados. E daqui a pouco os meninos estão o quê? Sendo seduzidos pela proposta da militância de esquerda. Isso dentro da igreja. Eu digo com propriedade. Eu congreguei numa igreja que existia aproximadamente 7 a 10 homens que tinham o espírito do homossexualismo em suas vidas, inclusive já haviam caído em práticas homossexuais até mesmo dentro da igreja. Porém, a maioria deles, pelo que eu sei, nenhum deles foram abordados. Eu não era o pastor da igreja, eu era o membro. E eu não podia abordar, dar essa palestra. Depois fui para outra igreja, o mesmo número de adolescentes e jovens. Inclusive, um saiu da igreja e disse que saiu do armário. Ao contrário, ele simplesmente manifestou o espírito maligno que estava rondando na vida dele. E a prática homossexual é o resultado. E aí ele saiu. Essa igreja que eu estava, e aí dessa eu pastorei uma das congregações, inclusive a outra também pastorei as congregações, não pastorei a sede, nenhuma das duas. O que acontece? Eu dei uma palestra cerca de... quando eu entrei na igreja, eu vi isso. O pastor, que é o pastor regional, sabia que eu trabalhava com essa área e chegou e falou para mim que ia dar oportunidade para poder dar uma palestra, porque na igreja tinha pessoas que ele desconfiavam. E a gente identifica o comportamento. E aí, automaticamente, o que aconteceu? Ele foi protelando. Aí, quando eu me deram a oportunidade para dar uma palestra para os jovens, eu dei essa palestra. Quando eu dei essa palestra, eu fui e falei tudo isso que eu estou falando aqui com vocês na live mais um pouco. No final, um menino me chamou e falou: eu já estava entrando na prática homossexual. Se não fosse, o que eu faço agora? Pedindo socorro. Eu fui, falei com ele, dei uma palavra para ele, impus a mão, repreendi aquele espírito que estava tentando dominar a mente dele e o comportamento dele. O menino já estava prestes a abandonar. E aí eu falei com ele, e aí, graças a Deus, o menino depois passou pelas águas, até onde eu sei, estava de pé ainda. Então são coisas como essa que acontecem no nosso meio, na igreja. Porque eu estou falando para o povo de Deus, estou dando exemplo de várias coisas, mas é para os crentes. Mas há muito homem omisso, se esconde atrás da criação dos filhos e diz que é a responsabilidade das mães. A Bíblia não diz nada disso. Ao contrário. A Bíblia fala que é função do homem. Foi Deus que falou. Eu falei com Abraão para que eu ordenasse toda a sua casa. Ezequias põe sua casa em ordem. E assim sucessivamente. Então quero que nesse segundo episódio, esse é direcionado para essa área, os homens
precisam realmente abrir o olho e fazer aquilo que deve ser feito, para depois não botar a mão na cabeça e dizer que, não, ninguém me avisou, é porque eu fui criado na igreja. Um dia eu dando uma palavra na igreja, na escola dominical, ensinando, uma irmã muito amável, que hoje já dorme no Senhor, ela falou, mas eu criei meus filhos na igreja e agora eles estão tudo desviados. Eu falei, esse é o problema da senhora, da irmã, é que a irmã trouxe os meninos para a igreja, achando que a igreja aqui já resolvia tudo. Não, ao contrário. Você tem que criar na presença de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Vai lá dar uma olhada lá. E Provérbios, que diz que ensina no caminho. Então isso aí é para eu e você tomar muito cuidado. Os pais precisam abrir o olho. Essa molecada que está crescendo agora são mais inteligentes, muitos deles mais do que você. E outra coisa, quando a Bíblia diz que a criança é dada a conhecer pelas suas ações, você tem que observar o seu filho desde pequeno. Ele não fica com essas práticas homossexuais da noite para o dia. Ao contrário, isso vem sendo alimentado através de amizade, através do que ele vê, através de tantas outras coisas. Até o próximo episódio. Querendo Deus, lembrando, curta, compartilhe e vamos conosco.